Olá! Começamos mais uma aula de matemática, é isso aí. Vamos lá, alunos, entrando aí para a sala. Chame seu colega, chame aí o professor também para participar dessa aula. Então, olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. E hoje estou na companhia ilustre dele, o professor Tony. Valeu, Osmar. Gente, É Osmar não, né? Osmar não, eu tô te chamando de Osmar toda hora. Eita, nós... É o Jonas, gente. É o Jonas, Tony, é o Jonas. Um bom dia a todos que estão nos acompanhando, alunos, professores, pais também. Agora nós estamos aí, Jonas, com 21.300 aí participando da nossa aula. E eu quero mandar um abraço aí especial para a Escola Estadual Antônio Adib Chamas, a Escola Domingos Milano e a Escola Estadual Senador Vicente Prado de Itapuí. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela presença. Isso aí. Então, hoje, né, nós vamos continuar aí a habilidade que nós vimos nas aulas anteriores, né? Essa habilidade aí nós já vou até antecipar, nós vamos ver essa habilidade essa semana e a semana que vem. É para vocês aí, alunos que já têm o material, é a habilidade 6 do sexto ano. Então, EF06MA06, que fala em resolver e elaborar situações problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor, reconhecendo os números primos, no caso, múltiplo e divisor. Hoje, principalmente, vou até grifar aqui para vocês, nós vamos utilizar a ideia dos números primos. Nós não vamos aí cair, né? Qual que é a definição. Já para colocar a definição de números primos, né, Tony, para não fugir muito, o número primo só consegue dividir ele por ele mesmo e por 1, né? Ele não consegue ser divisível por mais nenhum. Então, nós vamos utilizar esses números aí, vocês podem até consultar depois. Aí, até uma boa ideia, vou até falar, né, Tony? Eles podem utilizar os números, uma pesquisa aí sobre os números primos, né? Exato, e tem uma coisa interessante que você falou, né, que o número primo são aqueles que podem ser divididos por 1 e por ele mesmo, com exceção do 1, né? Isso mesmo. Com exceção do 1, né? Isso mesmo. É bacana. Então, aí, qual que é a ideia que nós vamos trabalhar hoje? Nós vamos decompor o número nesses fatores primos, né? Eu vou dar mais ou menos uma definiçãozinha, que é aquela parte de matemática que tem que dar a definição e etc. Se vocês quiserem, como eu já vi, tá, Tony? Muitos alunos já, inclusive, estão marcando a gente nas redes sociais, estão marcando nós nas redes sociais. Então, se você quiser tirar aquele print, tá aí na telinha para vocês, pode tirar aquele print da definição. Uma definição bem simples aí, né? Como eu posso descobrir, né? Fazer essa decomposição. Então, a ideia aí é eu decompor esse número nesses fatores primos. Então, primeiro, o número só pode ser dividido, né, por fatores primos. Então, essa é a primeira ideia. A segunda, o ideal é iniciar sempre pelo menor fator primo. É ideal, não que é regra, né, Tony? Não é uma regra começar por ele. Então, se possível, começar pelo menor fator primo possível. E dividir o número por esse fator até não conseguir mais. Aí a terceira, quando não conseguir mais dividir, deve-se passar para o próximo fator primo. E assim seguir essa forma. E no caso aí a divisão tem que terminar, né, tem que resultar em 1. Essa é a ideia de como nós fazemos. O termo que está sendo utilizado é decomposição em números primos. Termo matemático é esse. Mas a gente usa uma outra palavrinha e eu quero que vocês até anotem no caderno, que eu tenho certeza que muitos professores utilizam, que é a fatoração. Então, anota aí no caderno que a decomposição em números primos também é uma fatoração, né, Tony? Exato, né? Você está decompondo em fatores, né? Isso Decompor mesmo. em fatores é fatorar. Uma coisa que é interessante aqui, viu, o Jonas? Não vou confundir de novo. O professor Hugo, né? Um aluno dele perguntou se vai ser passado o crivo de Erastóstenes. Olha, Tony, eu não faço nem ideia do que é. Olha, boa, já como eu falei para vocês pesquisarem números primos, acho que eu vou ter que pesquisar. É bacana, o crivo é bacana. Você sabe o que é? Sei sim. O que é? Você vai fazendo por exclusão, né? Você exclui o primeiro número, faz uma listinha dos números de 1 a 100, pensando no 100, né? Aí você exclui o número 1, que não é primo. O próximo número já é primo, que é o 2. Aí você vai e aniquila, risca todos os números que são múltiplos do 2.
que não são primos. Eu já fiz isso, eu não sabia que era esse termo. Esse termo, né? Entendi. Crime de Erastóstenes. Para encontrar bacana. os números primos, né? Tony também é cultura. Com certeza. Olha, obrigado por você ter salvado, que eu não sabia dessa, não. A ideia é literalmente você ir excluindo Por exclusão, os termos. exatamente. Quem tiver interessado pode procurar na internet, tem bastante apresentações a respeito disso também, né? E você vai achar bastante textos a respeito, viu? Boa, com certeza. Boa, qualquer coisa a gente até coloca na nossa rede social como a gente faz, beleza? Bacana. Então, continuando a ideia aí, eu dei a ideia de como que faz. Eu acho que na prática é mais fácil explicar, né? Eu acredito que seja mais simples aí nós conseguimos fazer na ideia de utilizar uma prática. Então vamos tentar aí, ó. Na telinha de vocês tem um exemplo. Então, podemos dizer que 720, né, no caso, decomposto em fatores primos, por isso que a gente fala da fatoração, né, Tony? Resulta em 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, multiplicando 3, o 3 e o 5. E aí eu posso, no caso, 2 elevado à quarta, 3 elevado ao quadrado e 5 elevado à primeira, então seria o 5. A decomposição está aqui no cantinho para vocês, mas a gente vai fazer junto, né? Então vamos lá. Qual que é a ideia? Primeira coisa, a gente põe o número e faz essa reta, digamos assim, né? Essa vertical, né, Tony? Nós colocamos isso. É um modelo que geralmente nós utilizamos. Aí o que você faz? Você vai pegando os números primos. Então o primeiro aí é o 2, né? Então começamos pelo número 2. Então eu divido aqui por 2. 720 dividido por 2, como está ali, ó, é o 360. Dividido por 2, né? Dá para dividir por 2 de novo, 180. Dividido por 2 de novo, 90. Eu não tenho espaço, eu vou continuar aqui do lado, tá? Então, 90 eu vou lá, divido por 2. Aí dá o 45. O 45, eu consigo dividir por 5, eu consigo dividir, só que aí eu vou usar a ideia do dividir pelo próximo fator, no caso, o primo, o 3, tudo bem? Sempre bom testar, né? Então eu vou começar pelo 3 aqui, que é o próximo fator primo. Então, 45 dividido por 3 dá 15. 15 eu consigo dividir por 3, dá 5. Por 5, 1. Então, cheguei no 1 aqui no final, eu consegui fazer a decomposição. Quais são os meus fatores? Meus fatores são esses aqui, ó. Então eu tenho o quê? Vou até escrever aqui em cima, que eu acho que não vai dar espaço, tá? Eu tenho o 2. O 2 vai aparecer quantas vezes? 1, 2, 3, 4 vezes. Então, por isso que ele está a quarta, né? E aí eu tenho o 3, ele vai aparecer aqui 2 vezes, então ele está ao quadrado. E o 5 também aparece, no caso, uma vez só, então ele é elevado à primeira. Então, essa é a fatoração, né, Tony? Essa é o que a gente chama aí da decomposição por esses fatores primos. Show de bola. Beleza? Muito bom. Existem outras técnicas, e aí eu vou até demonstrar uma outra técnica aí de como nós fazemos isso, né? De como nós encontramos, inclusive até uma ideia aí, mas basicamente essa ideia é como nós encontramos aí, é basicamente essa fatoração. Vamos ver se a gente conseguiu entender mesmo. Vou dar uma atividade para vocês. Na telinha está a seguinte, ó. Na decomposição em fatores primos do número 260, como resposta temos 2 vezes 5, 2 vezes 2, vezes 5, vezes um número. Qual é esse número na decomposição? Então, o que vocês têm que fazer? Decomponham, e aí vocês vão encontrar esse número que está faltando. Qual o número que é? Já garanto que é o número primo. Exato. Não é isso? Exatamente. Então, eu já garanto que é o número primo. Então, 2 minutinhos, façam aí que a gente já retorna. Bom trabalho.
E o pessoal aí participando em peso, viu, Jonas? Estamos agora com quase 35 mil pessoas assistindo a sua aula, olha que beleza, super famoso, né? Entre eles, os alunos Guilherme e Fernanda, da Escola Peri, responderam que o número é o 13. A aluna Ellen, da Hilda Rocha, respondeu também o 13. Também Ana Luísa, da PEI Dorvalino Abílio Teixeira, parabéns para você, né? Os alunos do 7º B da Escola Estadual, professor Paulo Novaes de Carvalho, da Leste 5. Aí um abraço para todos os professores da Leste 5 também. Boa, isso mesmo. Então, essa ideia mesmo aí, como vocês viram, vai dar a resposta 13. Mas vamos tentar demonstrar aí para vocês como que nós chegamos nesse fator, né? Nesse valor, nesse número aí primo que representa essa multiplicação. Pode pôr na telinha para eles, diretor, que a resolução vai aparecer da seguinte forma, né? Então eu tenho lá a barrinha, né? No caso ali na vertical, a reta que nós fazemos. Aí eu coloco o número 260. O 260 eu consigo dividir por 2. Perfeito. Que é o primeiro primo ali, como está na sequência ali. Aí eu dividindo por 2, eu encontro 130. Beleza? O 130 eu também consigo dividir por 2. Como está na sequência ali, 2, 2, 5 e o valor n, né? Aí eu tenho o 65. Então, 130 dividido por 2, 65. Sempre lembrando, né, ó, a divisão que tem aqui, o resultado eu vou colocando embaixo, né, Tony? Eu vou colocando aqui, ó, fiz a divisão, coloco o resultado né? aqui embaixo, né? Aí o 65 dividido por 5, eu vou encontrar o 13. O 13 é primo, eu só consigo dividir por ele mesmo, né? Exato. Eu não consigo fazer uma divisão por outro valor, então o valor que falta nessa sequência aí é o 13, né? Então eu tenho o 2 que está aqui, os 2, o 5, esse n aqui é o 13, né? Então, e se você observar essa multiplicação, né? Então eu tenho 13 no caso aí, 2 vezes 2 vezes 5, vezes 13 dava 160. Uma outra forma de fazer, sem ser com a fatoração, seria multiplicar 2 vezes 2 vezes 5 e depois dividir, no caso, pelo 260 também daria certo. Perfeito, perfeito. Beleza? Muito bom, muito bom. E o pessoal continua mandando resposta aqui, o 13 ainda, né? Alô, Márcia Ferreira, bom dia para todos. Bom dia para você também, Márcia Ferreira. E mandar um abraço aí para a Escola Paulo Clemente Santino de Guarujá, São Paulo. Boa, é isso aí. Essa ideia mesmo, a decomposição, né, como nós colocamos, essa decomposição por fatores primos é importante, principalmente para você localizar esses fatores. Então, o que eu estou fazendo com essa fatoração? Você está olhando uma multiplicação da coluna. Por isso que, pode até colocar na telinha para eles, diretor, que a ideia é, vou até apagar aqui para vocês verem, vou até reforçar isso, que essa multiplicação, ou seja, se eu multiplicar essa coluna, eu volto para o valor ou um termo original, né, Tony? Exatamente. Beleza? Vamos tentar uma próxima, né? Nessa próxima atividade, nesse próximo exercício aí eu escolhe pelo menos uma das duas. Aí como são duas e aí a aula é bem rapidinha, tenta escolher A ou B para fazer a decomposição. Então, eu quero que decomponha em fatores primos. Aí eu quero saber os fatores. Então, eu quero saber todos esses fatores aí. Vocês podem colocar aí da forma com que vocês acharem mais fácil. Então, tentem colocar uma das duas aí para tentar facilitar, beleza? 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Que maravilha, viu, Osmar? Olha só. É Jonas. Jonas. O pessoal falou para você me dar um cascudo se eu falasse Osmar de novo, né? Sério? Eu tô merecendo. Olha só, professora Rosimeire, né? Falando sobre o 140, ela disse que é 2, 2, 5 e 7. A professora Regiane também apresentou para a gente a mesma resposta. A professora Sandra colocou que 225 é 3 vezes 3 vezes 5 vezes 5. E professor Wagner disse que o 140 é 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7. E são os alunos da escola Jorge Barbosa Moreira, de São José dos Campos. Um abraço aí para São José dos Campos. Tivemos várias outras respostas, Jonas, né? Mas como não dá para falar todas, né? Sintam-se todos parabenizados aí. É isso mesmo. Como eu dei uma olhada no chat, é isso mesmo. Escolha uma das duas aí. A ideia era literalmente treinar essa parte. Eu acredito que muitos alunos já consigam executar essa parte aí, né? Consigam fazer essa fatoração. Mas aí mais uma ideia aí de como vocês conseguem executar. Literalmente essa parte, infelizmente essa parte matemática é o treino, né, Tony? Executar um exercício aí vocês conseguem fazer mais aí, consegue chegar na resposta correta. Vamos mostrar a resolução. Na resposta correta. Vamos mostrar a resolução? Então, aquele print famoso, né, que se vocês quiserem tirar, eu tenho a resolução aí do 140. Então, 140 eu consigo dividir por 2, dividir por 2, então, na divisória, aí, na divisão, eu vou ter a sequência dos fatores primos, né, nessa decomposição, 2, 2, 5 e 7. O 225, eu não consigo começar pelo 2, né, Tony? Eu não consigo fazer pelo primeiro aí, no caso, o primeiro primo, né? Então, eu tenho o 3, o 5 e o 5. O que é interessante eu colocar aqui? Que a gente vai ver já... Como é um aprofundamento, nós vamos ver, eu tenho aqui, ó, 2 ao quadrado, 5 e 7, todos aqui estão à primeira. Eu tenho 3 ao quadrado e 5 ao quadrado. Poderia também apresentar sim a resposta, né, Tony? Eu poderia apresentar nesse outro formato. Nós, como é também uma recuperação, é aprofundamento, essa ideia da potência. O número apareceu ali mais de uma vez e é uma multiplicação. Potência, né, Tony? Perfeito, é isso mesmo. Beleza? Então vamos tentar, a ideia aí, né, no caso, é sempre elencar esse formato, nós conseguirmos fazer a ideia desse fator, né, no caso, é sempre elencar esse formato, nós conseguirmos fazer a ideia desse fator primo. Vou tentar um próximo exercício, não sei se vai dar tempo todo de fazer, vou colocar na tela para vocês que é o seguinte, ó. João é piloto de avião e fica sempre 20 dias fora de casa, né, a cada viagem. Folgando 21 dias, né, folgando no 21º dia. Então, ele começou ali, 20 dias, ele folgou no 21º. Antônio também é piloto de avião e ausenta-se, né, no caso, na sua casa, por 8 dias. Então, João com 20 e o Antônio aqui, né, o Tony, em 8 dias. Tendo 9, né, o 9º dia, aí no caso, para descansar. Então, aí ele tem essa ideia aí, que ele vai, né, que ele faz nesse formato. Se ambos iniciam uma viagem hoje, daqui a quantos dias, né, eles poderão se encontrar em casa? Então,
um faz 20 dias, né? A cada 20 dias ali ele tem a folga e o outro a cada 8. Quantos dias eles conseguem? Então, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, a gente já retorna. Bom trabalho. Algumas participações, né? Onde foi respondido que é 63 dias, né? Boa. Comentaram aqui também que é interessante dizer que a decomposição são divisões exatas, né? Não pode ter resto, Isso, né? verdade. É um comentário que fizeram aqui no nosso chat. Verdade, bom lembrar isso mesmo. Eu acredito que eu não comentei, mas a divisão tem que ser exata, é isso mesmo. Para esse exercício, né, Tony, para esse contexto, talvez aí a questão não era nem fazer a fatoração, era entender o exercício. Para esse exercício aí, talvez, não uma pegadinha, né, mas é muito importante vocês prestarem atenção, é de como que ele apresenta. Pode pôr na telinha para eles, diretor? A 63 é a resolução, é a resposta, tal e etc. Mas a questão acontece no seguinte: quais números eu teria que usar? Eu tenho lá o 20, né? Ele trabalha, né? No caso, o piloto de avião ele fica de 20 dias fora trabalhando e, no caso, o Antônio, 8 dias. Só que eu não posso fazer um MMC com 20 e com 8. Eu teria que fazer esse MMC, né? Que a gente já vai até comentar aqui, com o número 21, né, Tony? Sim, que é o 21º dia e o 9º dia lá. E aí eu teria que fazer esse MMC. E aí, já vou até antecipar, o MMC é fazer uma divisão, né? Fazer essa decomposição dos dois simultaneamente. Que foi o que a professora Meire Mitsu falou, né? Decomposição simultânea. Muito Isso bem. mesmo. Boa, professora. Obrigado. Então, a decomposição é simultânea. Pode pôr na tela que a gente vai fazer simultânea. Então, eu tenho lá 9 dividido por 3. Eu tenho que dividir os dois ao mesmo tempo pelo fator aqui, né? Isso é muito curioso. Então, eu tenho 9 e 21. Se eu dividir por 3, então 9 dividido por 3 dá 3 aqui. E 21 dividido por 3 dá 7. Quem eu consigo dividir agora? Só o 3. Então, eu vou lá, vou até apagar aqui, ó. Eu consigo dividir só o 3. Então, 3 dividido por 3, 1. Eu não consigo dividir, não dá o número inteiro. Copia, né, Tony? Exatamente. Eu copiei o 7. E aí o 7 eu consigo dividir pelo 7. Eu chego aqui no 1, né, no término ali no 1. E aí é só multiplicar. 3 vezes 3 vezes 7 aqui, ó, 63. Então, essa é a ideia do MMC, né? Perfeito. A ideia do MMC. Existe uma outra forma de você fazer esse MMC, que é fazendo assim, ó. Não vai dar muito tempo de explicar, porque infelizmente está acabando a aula, mas vocês podem rever. A ideia é o seguinte: eu fazer
o número que eu quero do MMC em linhas e colunas. Então, eu quero 6 e 8 no MMC. O que eu vou fazer, né? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas e eu faço aqui, ó, 8 colunas. O que eu vou fazer? Eu vou traçar diagonais. Então, eu venho aqui, ó, começo traçando a diagonal e vou, ó, fazendo uma diagonal aqui, ó, bonitinho, uma por uma. O que eu vou ter aí? Ó? Se você observar, eu vou ter os passos das diagonais, bonitinha. E aí, o que você faz para o MMC? Literalmente conta. Então, eu posso contar lá uma diagonal aqui, ó, 1, 2, 3, 4, aí eu vou contando. Cheguei aqui na última diagonal. Esse é o resultado do MMC, por exemplo, entre 6 e 8, Tony. Perfeito. Se a gente fizesse com 9 e com 21, ia acontecer a mesma coisa, Isso né? mesmo. Se você fizesse 3 linhas e 9 colunas, você consegue fazer até chegar ali no finalzinho. Beleza? É isso aí, perfeito. Muito Pode bom. pôr avaliação para eles, diretor? Então, avaliem a nossa aula. Se vocês gostaram ou não, coloquem lá. Coloquem o que vocês entenderam também ou não, o que vocês têm de impressão. Obrigado, Tony. Obrigado a você, Jonas. Um abraço aí para a Escola Álvaro Fraga Moreira, PEI de Jaú. Um abraço a todos vocês. Foi maravilhoso estar com cada um de vocês aí. E até a próxima. Isso aí. Antes eu queria mandar um abraço aqui para o aluno José Carno, da Escola São João da Boa Vista. Participando lá da professora Munira. Obrigado a todos. Valeu, sétimo ano. É muito bom estar com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.